Aleluia, obrigada, Pai, obrigada pela tua presença, obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, Pai. Obrigada por essa palavra produzindo fruto, caindo em terra fértil, não chegando como uma informação, mas como revelação da tua palavra. Obrigada, Pai. Vidas sendo alcançadas não serão mais as mesmas, não serão mais as mesmas, pois é a tua palavra que produz vida. Obrigada pelo teu Espírito Santo dentro de nós, produzindo vida, frutificando e vivificando o nosso corpo mortal. Obrigada, Pai, pela tua palavra poderosa, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Muito obrigada. Podem sentar, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. O nosso Pai é muito bom. Aleluia. Obrigada, Pai. Amém? E hoje nós vamos falar sobre oração de intercessão. Amém? E os irmãos sabem que existem na palavra de Deus, existem tipos de oração, né? Nós temos a oração de fé, que é também conhecida como oração de petição, a oração de louvor e adoração, oração de súplica, oração em outras línguas, né? Oração no Espírito, em concordância, enfim. E o objetivo, irmãos, de nós definirmos um tipo de oração não é em nenhum momento limitar essa oração a um conjunto de regras, de regulamentos, de forma nenhuma. Mas por que a gente precisa estudar os tipos de oração, né? Para dar uma melhor compreensão do que a Bíblia ensina sobre cada tipo de oração. Kenneth Hagin, ele diz no livro A Arte da Oração que a oração eficaz é aquela que o Espírito Santo inspira e que é necessária naquele momento. Amém? É como se os dedos da minha mão fossem os tipos de oração. E esses tipos de oração estivessem, quando guiados e inspirados pelo Espírito, sendo conduzidos para um único objetivo. Amém? Entretanto, o Espírito Santo, ele vai sempre cooperar e trabalhar de acordo com a palavra de Deus. Então, para que eu possa fluir e ser inspirada pelo Espírito Santo, ao usar uma oração correta para um momento necessário, eu preciso estar baseado em conformidade com a palavra, para que o Espírito Santo possa dessa forma fluir do jeito que ele quer, sendo guiados pelo Espírito. Amém? E para começar a falar sobre oração de intercessão, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso maior exemplo. E como os irmãos sabem, Jesus, ele teve um ministério terreno e hoje ele está no seu ministério celestial. E quando Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, Jesus, ele foi também o nosso intercessor, assim como ele continua no seu ministério celestial. E a oração fez parte, a oração faz parte do ministério de Jesus. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em João 17, a partir do versículo 1. Diz assim, João 17:1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Vamos ler agora, preste bastante atenção no versículo 9. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11, presta atenção. Não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, no nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço, versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 9 e no versículo 11, a gente vê Jesus aqui intercedendo pelos discípulos que estavam com ele. Agora vamos para o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus, antes de nós existirmos, pensarmos em existir, Jesus já intercedia por nós. E hoje, no seu ministério celestial, Jesus é o nosso grande intercessor. Lá em Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador, ou seja, intercessor entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus. Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, mesmo no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E como os irmãos têm, aqueles irmãos que participam dos cultos de oração, frequentemente temos tido palavras a respeito da oração de intercessão. E o intercessor, o que é uma pessoa que intercede? É aquela que se coloca na brecha, ela se coloca entre algo. E na palavra de Deus, o intercessor é aquele que se coloca entre a pessoa e o juízo. E Jesus, ele fez isso. Na cruz, Jesus hoje, no seu ministério celestial, ele ocupa essa posição entre o homem e o juízo. E qual era o juízo que nós tínhamos? A morte eterna. E por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Então, Jesus morreu para se colocar na brecha entre nós e o juízo, que era a morte eterna. E ele se tornou o nosso intercessor, aquele que é confiável, perfeito. E como está lá em Hebreus 7:25, ele é sempre presente. E Jesus entrou no céu para comparecer na presença de Deus por nós. Marli, como é que é isso, né? Às vezes a gente pensa que Jesus, como nosso intercessor, ele está diante de Deus, ajoelhado, intercedendo por nós. Pai, tenha misericórdia de fulano, porque ele fez isso e aquilo. Mas não é dessa forma que a palavra de Deus diz que Jesus está diante do Pai. Amém? Em Hebreus 12:2, em Efésios 1:20, diz que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele está assentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. O que é isso, Marli? Como que é esse ministério de Jesus hoje? Irmãos, quando qualquer acusação chega contra nós no céu, Jesus simplesmente, ele só levanta a mão e fala assim, tá pago. Não há mais condenação para essa minha filha, para esse meu filho. Está pago, não há mais condenação. Eu paguei. Não há mais. Então, ele já está perdoado. Eu já o comprei com o meu sangue precioso. Ele já está lavado e remido. Essa é a intercessão que Jesus faz hoje por nós. Amém? E Marli, por que nós precisamos interceder? Primeiro, o servo não é maior que seu Senhor. E nós temos em Jesus o nosso exemplo, o nosso padrão. E nós participamos como um com Ele desse ministério intercessório de Jesus. Amém? E o ministério de Jesus inclui também a oração. Segundo, a oração de intercessão pelos perdidos, ela é muito mais efetiva do que qualquer outro método para atrair pessoas. Irmão, nós podemos fazer muitos eventos para atrair pessoas, podemos ter muitas estratégias, mas nada, métodos naturais não geram novos nascimentos, não geram vidas salvas, né? Então, a oração de intercessão ela é muito mais efetiva, porque as nossas armas não são carnais.
são espirituais, poderosas em Deus. E a oração de intercessão, quanto mais oração de intercessão, quanto mais geramos vidas, mais vidas irão chegar. Não é por métodos humanos, as nossas armas não são carnais, como está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E o quarto ponto é, a igreja, ela é a autoridade de Deus aqui na terra. Amém? Se a igreja não orar, Deus fica impedido de agir. Se a igreja não orar, Deus fica impedido de se mover. Como assim, Marli? Deus e a igreja são um. Quem está na terra? A igreja, nós. Quem está no céu? Deus. Então, a igreja está na terra e ela tem autoridade e nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para operar com Deus na terra. Lá em Mateus 28, 18, diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, irmãos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Lucas 10, 19 diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada lhe causará dano. Então a igreja é a autoridade de Deus aqui na terra. Então quando nós oramos, nós declaramos com fé. É como se nós estivéssemos construindo o caminho por onde as ações e o mover do Espírito irão acontecer. É como se ao lançar as palavras, o Espírito Santo estivesse pegando aquelas palavras e formando o caminho por onde a manifestação do poder de Deus vai acontecer. Amém? E Deus, ele opera e trabalha em favor das pessoas, em favor das nações, em favor dos nossos irmãos, quando nós oramos. Quando a igreja reconhece a sua posição como um intercessor. A igreja e cada um de nós também. Né? Tem uma frase que é muito utilizada em cultos de missões, que é, eis-me aqui. Né? Quem gostaria de ir para as nações? Eis-me aqui, Senhor. Mas, irmãos, nós podemos pisar em nações. Por meio, é apenas estar disponível. Aqui em Brasília, eu posso gerar vidas lá em Tóquio. Lá em Tóquio, eu posso estar gerando vidas. Porque não há limites geográficos para a oração, para a ação do Espírito Santo. Você pode pisar em nações, em cidades, com a sua oração. Às vezes o seu passaporte natural está ali vazio, mas, irmãos, o passaporte celestial, o intercessor, às vezes, ele não tem muita visibilidade, né? Não é verdade. Mas, irmãos, quando aquele intercessor gera vidas, gera novos nascimentos, irmãos, a festa no céu. Às vezes a gente não é conhecido aqui, o intercessor não tem aquela visibilidade, mas no céu, irmão, se festa é boa aqui, imagina no céu. Meu Deus, não é verdade? E para que é preciso a gente ouvir, por isso que é necessário sermos direcionados pelo Espírito. Irmãos, como eu comentei, não é a questão de eventos, de estratégia somente para atrair pessoas, não. Temos que ser guiados para gerar vidas no Espírito. Amém? Chamar. Enquanto nós estamos aqui, 1 hora antes do culto, tem os conselheiros orando lá embaixo. E eles estão constantemente em oração incessante, perseverante, chamando. Venham em nome de Jesus. Esse é o papel ali que a igreja tem que estar unida, intercedendo. Né? Às vezes a gente pensa que a oração de intercessão é muito parecida com a oração de petição, a oração da fé. Né? A oração da fé é aquela que você ora por você, por um desejo seu, e você ora uma única vez ali, crê que já recebeu e começa a agradecer. A oração de intercessão, ela é uma construção. Hoje você começa a orar, amanhã vai se aprofundando, o Espírito Santo vai trazendo mais revelação no seu espírito, até que um dia você pode chegar no gemido inexprimível, que é quando você tem palavras, uma oração de súplica muito profunda, que você não consegue expressar com palavras. E aí a oração de intercessão é aquela oração que a gente tem que ser incessante, perseverante, fervorosa, não é verdade? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando
Você pode falar para Deus, hoje não é um culto de missões, nem voltado para isso, mas você pode falar, Pai, eis-me aqui. Eu estou disponível para orar por vidas. Eu estou disponível para orar pelos meus irmãos. Eu estou disponível, se o Senhor quiser, gerar gemidos inexprimíveis no meu espírito. Pai, eis-me aqui. E, irmãos, se permita ser usado pelo Espírito Santo. Amém? E Marli, irmãos, lá em Romanos 8, 26, diz que o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ou seja, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo nas nossas orações. E o Espírito Santo, ele é um ajudador. Irmãos, ele conhece os planos e nos mínimos detalhes. Ele conhece os planos e os detalhes dos propósitos de Deus para a sua nação, para a sua vida, para a vida do seu irmão. Ele faz uma oração que nunca erra. Ele sabe o seu futuro. E imagina se você hoje você que recebeu a Jesus, você que tem o Espírito Santo dentro de você, você recebeu esse Espírito. E ele está ali disponível para te ajudar. Ele está ali disponível para te ajudar na sua vida de oração. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo ele não é responsável pela sua vida de oração, é você. Mas você precisa se colocar, Espírito Santo, eis-me aqui. Me ajuda a orar à vontade e o plano de Deus a respeito de tal assunto, a respeito de tal pessoa, a respeito da minha nação. Me ajuda a orar pelas minhas autoridades conforme o teu querer e a tua vontade. E, irmão, chega, impressionante. Esses dias eu estava orando e eu comecei a orar a respeito de uma situação e eu falei assim, Pai, eu estou orando a respeito disso porque eu não sei qual é a tua vontade, mas estava arranhando por dentro. Falei, não é essa a vontade de Deus. Aí eu falei, Espírito Santo, qual é a sua vontade a respeito disso? Na mesma hora, irmão, chegou aquela paz e chegou a nota do que eu deveria orar. O Espírito Santo, às vezes a gente acha que precisa conhecer a vida da pessoa, precisa saber do que a pessoa está passando. Não necessariamente. O Espírito Santo, ele sabe. Às vezes a oração com o seu entendimento é aquela oração que é limitada. O Kenneth Hagin, ele fala em um dos seus livros, O Cristão que Intercede, que às vezes a gente ora com a consciência apenas para aliviá-la. Né? A gente usa as palavras com o nosso entendimento, ora em português, mas é muito limitado. Mas o Espírito Santo, ele não é limitado. Ele sabe o motivo, ele sabe a vontade de Deus a respeito daquilo. Então, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 5,19, diz, não abafe, não extingue, não faça calar o Espírito Santo. Não faça calar o Espírito Santo dentro de você. Se ele estiver te guiando, te conduzindo a orar por alguém, por um assunto específico, ore. Se coloque na brecha. É você servir ao Senhor. Servir aos seus irmãos também é orar. É uma oração de intercessão. Amém? Aleluia. E continuando em Romanos 8, 26, que diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Assiste aqui é a questão da ajuda. E fraqueza, o que significa? Doença? Não, irmãos. Assiste na nossa fraqueza. O que significa fraqueza? É a incapacidade de produzir resultados por conta das limitações impostas pela nossa carne. Como eu comentei, a gente não tem o entendimento completo de uma situação. Então, a gente vai contar com quem? Com a ajuda do Espírito Santo. Olha que ajuda, irmãos, não tem outra igual. Em Romanos 8, 26 também diz que nós não sabemos orar como convém. O que é isso, Marli? Orar como convém? Eu não sei. O que é isso? É não ter conhecimento suficiente sobre cada situação ou circunstância para orarmos. Por isso, orar com conhecimento, com entendimento, né, em inglês, espanhol, seja lá com qual língua, é muito limitado. Então, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar. E ele vai nos ajudar a superar essa fraqueza, essa incapacidade a respeito de orar como
realmente devemos. Então, você já orou em português o que podia orar. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a orar a sua vontade, o seu propósito. E agora eu vou orar em outras línguas, eu vou orar no Espírito. Irmãos, vai chegar revelação. Amém? Vai chegar. Deus vai alcançar aquela vida. Amém? E em alguns momentos, irmãos, nós podemos ser levados a orar com gemidos inexprimíveis, como eu comentei anteriormente, né? Há vários, o Kenneth Hagin, em seus livros, ele conta vários exemplos de pessoas que começaram a orar com gemidos inexprimíveis. E geralmente, quando a gente vai orar por uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus, que começa a orar com gemidos inexprimíveis, podemos até sentir um peso no nosso interior, né? É por conta do amor que o Espírito Santo gera em nós, por conta daquela vida. Mas, Marli, até quando a gente vai orar, então, com gemidos inexprimíveis? Até chegar uma nota no seu espírito, uma nota de alegria, uma nota de louvor. Porque nesse momento você sabe que aconteceu. A oração de intercessão é uma oração, como eu falei, de construção, né? Que ela vai sendo construída e aperfeiçoada, né? E quando Marli, que eu tenho que orar, continuar em oração, até que aconteça, até que o Espírito Santo peça para você parar. Então, continue orando incessantemente, crendo que a resposta já chegou. Amém? Creia na palavra, confesse a palavra a respeito daquela situação, até que. Amém? Marli, por quem que nós devemos interceder? Primeiro, né, a gente deve orar, lá em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, diz que antes de tudo, ou seja, as primeiras coisas em primeiro lugar. Então, eu tenho que orar antes de tudo. Primeiro, né, eu tenho que orar antes de tudo, sempre, em qualquer situação. Em qualquer situação, a oração deve estar sempre em primeiro lugar. E aqui em 1 Timóteo 2 também diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Paulo, né, falando para Timóteo aqui, olha, Timóteo, antes de tudo, ore com súplicas, com orações, intercessões, com ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, que hoje, né, a gente seriam os nossos presidentes, aqueles que estão em posição de autoridade, todos aqueles que se acham investidos de autoridade, inclusive, irmãos, não só aqueles que nós instituímos por meio do voto, mas os nossos pais, né, o cabeça do lar. Então, está orando por todos aqueles que estão investidos de autoridade, com um objetivo de vivermos uma vida tranquila e mansa. Marli, é bíblico orarmos por cidades e nações? Com certeza. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Lá em Gênesis 18, Abraão intercedendo por 2 cidades. Em Ezequiel 22, do versículo 30 ao 31, Deus falando sobre uma nação inteira. Né? Se houvesse alguém que se colocasse na brecha por aquela nação, o juízo não iria ter vindo. Né? Mas o que a gente percebe é que o juízo veio, porque não houve alguém que se colocasse na brecha por aquela nação. E nós devemos orar a vontade de Deus a respeito de uma nação, a respeito das nossas autoridades. E, irmãos, a igreja, ela é o sal da terra. A palavra de Deus diz isso, né? Nós somos o sal da terra. E o sal, ele é para conservar. Mas ele, além de conservar, o que é conservar? É manter algo em bom estado. Se a igreja não estivesse orando, se a igreja não estivesse na brecha, provavelmente esse vírus já teria causado uma calamidade muito maior. Mas porque a igreja está se colocando na brecha, está orando, está repreendendo as ações de Satanás com relação a esse vírus. Com certeza, a gente não tem visto algo pior, porque a igreja tem se colocado. A igreja, irmãos, é a autoridade de Deus aqui na terra. A igreja tem que se colocar, se posicionar. E nós temos isso. Eu lembro que eu não tinha nem a informação que eu tinha que orar pelas minhas autoridades e nem a revelação. Mas eu agradeço a Deus que quando chegou a informação, chegou também a revelação, que eu preciso me posicionar como igreja e orar pelas minhas autoridades, orar pela minha nação, para quê? Para que eu possa ter uma vida mansa e tranquila, para que a palavra de Deus possa ser pregada com facilidade. Amém?
Eu creio nos brasileiros, irmãos, entrando nas nações com facilidade. Qualquer nação, chegando nas nações com facilidade. Para quê? Para pregar o evangelho. Amém? Então, nós somos o sal da terra. A igreja tem que se posicionar, e nós temos feito isso, amém? Se posicionar para anular os efeitos de Satanás contra uma nação. A igreja tem o poder, irmão, de mudar rumos, rotas de uma nação. Às vezes tem uma previsão de uma recessão econômica, a igreja se posiciona e fala: Satanás, recue. Aqui não, você não vai fazer arruaça aqui no meu país. E aquilo que estava previsto vira, irmãos. A igreja tem esse poder nas suas mãos. No livro A Arte da Oração, Kenneth Hagin, ele conta que ele teve uma visão em 1970 a respeito do país dele. E Deus havia dado uma visão para que a igreja se posicionasse em oração, intercedendo pelo país, pelo presidente, para que não acontecesse aquilo que poderia, algo ruim. E naquele ano, a igreja não se posicionou. E 9 anos depois, Deus deu a mesma visão ao Kenneth Hagin. E Deus falou assim: Kenneth Hagin, o que aconteceu à nação naquela época, o que aconteceu àquele presidente, também é uma responsabilidade da igreja. A igreja precisa se posicionar. A partir do momento que chega a revelação, que chega o entendimento, você não é mais ignorante a respeito disso. Nós devemos orar pela nossa nação, sim. Nós, irmãos, a nossa confiança está no Senhor. Nós somos a autoridade de Deus aqui na terra. Não podemos colocar a nossa confiança em homens. Não, independente de partido, do que for, a igreja precisa se posicionar, orando pela sua nação, declarando as bênçãos do Senhor sobre o Brasil. O Brasil é luz para as nações. Amém? Eu creio no país prosperando, crescendo, porque é isso que a palavra de Deus me diz e é isso que a palavra de Deus me respalda. E a gente tem que dar segundo a palavra de Deus. Devemos orar pelas nossas nações, pelas nossas autoridades, com certeza. Porque se a igreja não fizer, quem vai fazer? Vamos ficar como plateia assistindo de forma nenhuma. Não estamos aqui para ficar de plateia, não. Nós somos os atores principais, o sal da terra. E estamos aqui para conservar em bom estado a nossa nação. Amém? Então, vamos nos manter vigilante, alerta, em nome de Jesus, convicta do nosso papel de autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Lembrem-se, as nossas armas não são carnais. Não são carnais. Não estou aqui desqualificando outras ações de forma nenhuma, mas eu vou obedecer a palavra de Deus. Antes de tudo, a primeira coisa em primeiro lugar. Amém? E em 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Então a palavra de Deus, a gente conhecendo a palavra, se tomando posse, se posicionando, a gente vai estar cooperando com o Pai para cumprir o propósito dele na nossa nação. Irmãos, o Brasil não existe por acaso. Porque um homem chegou aqui e descobriu o Brasil. Não, há um propósito de Deus para a nossa nação. Há um propósito. E Satanás não tira férias, ele não descansa. O plano dele é matar, roubar e destruir. Por isso, às vezes, as pessoas me perguntavam assim: mas a gente precisa orar pela nossa nação, pela nossa autoridade todos os dias? Sim. Tem dia que tem uma autoridade que é exonerada, ocorre algo em outro país que vai influenciar o nosso. Independente, devemos estar orando, intercedendo, em o nome de Jesus. Vai acontecer, Pai, porque a Tua palavra nos respalda. O Brasil, Pai, sendo luz para as nações, prosperando, empregos. Não podemos aceitar recessão, seja lá o que for. Não é verdade? A gente fica com a palavra, não é só com as informações. Irmão, se a gente for abrir o jornal, Jesus. Mas é melhor ficar com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. É isso que nos sustenta, que nos leva a avançar e andar em vitória. Em nome de Jesus. Amém? E por quem também nós devemos orar, Marli? Uns pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. É bíblico isso. E a gente vê Paulo... nas suas cartas, sempre comentando a respeito sempre orando pelos irmãos, né? Amém?
Paulo, ele orava uns pelos outros, assim como ele orava pelos seus filhos, assim como Jesus também orava pelos seus discípulos. É bíblico orarmos uns pelos outros. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Romanos 9, 10 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então ele orava incessantemente e fazia menção dos irmãos, ou seja, falava pelo nome, orava citando o nome da pessoa, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Em Efésios 8, 6, 18 e 19 diz: com toda a oração e súplica, Paulo orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, ele orava sempre com alegria, com súplica, incessantemente, ele fazia menção, tá? Orando em todas as orações. Eu li esses dias um devocional que falava que Paulo, ele caminhava muito de uma cidade para outra. Caminhava longos períodos. Então, eu creio que nesse período, nessa caminhada, Paulo ia orando, né? Citando um irmão, um outro, ia citando e orando, até Cristo ser formado na vida desses irmãos. Amém? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança. Em Colossenses 4, 2 e 3 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente pensa assim: mas Marli, como é que eu vou orar por alguém? Como é que eu vou orar se eu não sei o que meu irmão está passando? Eu não sei por quem orar. Peça direção ao Espírito, amém? E às vezes você fala assim: mas eu não sei o que a pessoa está passando. Você não precisa saber. Eu vou te dar uma dica hoje, amém? Diz lá em 1 João 5,14 que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a vontade de quem? De Deus, Ele nos concederá. E a vontade de Deus está na palavra. Aí eu vou dar uma dica para os irmãos agora. Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu nas suas cartas várias orações que a gente pode usar pelos nossos irmãos. Amém? Pode orar por mim também, tá, irmãos? Se você não tiver ninguém para orar, ore pela Marli. A primeira oração está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Mas eu vou ler com os irmãos uma parte aqui que diz assim. E aí o que os irmãos podem fazer? Substituir. Às vezes o Paulo vai falar assim: por vós, você fala o nome da pessoa. Fala o seu nome também. Por que não, né? Às vezes é bom. Não cesso de dar graças por vós. Está lá em Efésios 1. Não cesso de dar graça por vós. 1,15. Fazendo menção de vós nas minhas orações. É tão bom alguém falar assim: puxa, estou orando por você. Né? Às vezes tem umas irmãs lá no Rio de Janeiro que falam assim: puxa, Marli, eu lembro sempre de você nas minhas orações. Irmão, é um afago. Parece que você está sendo abraçado. Assim, ai, Deus, alguém lembrou de mim. Nas suas orações. É bom. Faz um carinho, né? Não sei, aí diz assim: menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Pai, conceda a Marli espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ilumina os olhos do coração dela, Senhor, para que ela saiba qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, quem ela é no Senhor, qual a riqueza da glória da sua herança, ou seja, o que ela tem em você, Jesus, e qual a suprema grandeza do seu poder, o que ela pode no Senhor, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Amém? Outra oração está lá em Efésios 3, a partir do versículo 13. Efésios 3, versículo 13. Diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós.
Paulo escrevendo aos Efésios, né? Pois nisso está a vossa glória. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Pai, conceda a Marli que ela seja fortalecida com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no coração dela pela fé, estando ela arraigada e alicerçada em amor, a fim de que ela possa compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Outra passagem está lá em Colossenses 1, 9 ao 12. Paulo orando pelos irmãos de Colosso. Deve ser. Por esta razão, Colossenses 1, 9, 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que vocês transbordem. Irmão, não é só estar cheio, é transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Pai, é tudo que eu quero. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim de que, Pai, fulano possa viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não é metade, é inteiro. Frutificando em toda boa obra, Pai, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que ela seja fortalecida, ou que ele seja fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Tem outra passagem também, a última que eu vou citar, está lá em Filipenses 1, 9 e 11. Filipenses 1, 9 e 11. Paulo orando pelos Filipos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Pai, que o amor na Marli ela aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, que ela seja aprovada nas coisas excelentes, ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, que ela seja cheia do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você pode orar também em outras passagens. O pastor, no domingo, pregou o fruto do Espírito e a obra da carne. Pai, obrigada porque fulano, o fruto do Espírito, Pai, transparece, aparece na vida. Obrigada porque fulano é cheio de amor, domínio próprio. Pai, obrigada porque o Espírito Santo na vida de fulano vai vivificar o corpo mortal dele. Irmãos, eu li essa passagem esses dias e falei, meu Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele vivifica o meu corpo mortal. Puxa, às vezes a gente, mulheres principalmente, né? Às vezes a gente vai perdendo colágeno. Falei, Pai, obrigado, Senhor, vivifica o meu corpo mortal. Irmãos, a gente vai pregando, vai pegando a palavra e trazendo para a nossa realidade. O Pai já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Pega lá e traz para você, traz. Né? Às vezes a gente quer ver, não, ó. Creia e declare a palavra de Deus. E não faça isso somente para você, faça também para o seu irmão. Vânia, a líder dos conselheiros, falava muito isso. Vamos orar pelos nossos irmãos, uns pelos outros. E aí eu falava assim, Deus, às vezes eu tenho orado só por mim, Pai. Tem algo errado. E quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, as pessoas me entregavam, quando eu passava na rua, me entregavam bilhetes para que eu orasse. E sabe que na época, irmãos, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, sabe? E eu vejo que aquelas pessoas falam assim, não, aquela dali é uma serva do Senhor, vou entregar para que ela possa orar, possa interceder pelaquela vida. Né? Então, nós estamos aqui, nós temos esse papel, essa responsabilidade de orarmos também uns pelos outros, intercedendo. E eu achava isso, eu falava, Senhor, tem algo errado comigo então, não é possível. Fico orando somente para mim, não é errado, amém? Mas a gente não pode só receber. Crente maduro, aquele cristão maduro que cresceu na palavra, ele entende também que deve orar uns pelos outros. Lá em Paulo, irmãos, lá em Gálatas 4:19, Gálatas 4:19. Vou esperar o irmão. Diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Em algumas passagens está ali, meus filhinhos, né?
Paulo, irmão, já havia gerado, né, tanto que ele fala assim, meus filhos, meus filhinhos. Paulo já havia gerado os irmãos lá de Galácia. Espero que eu esteja falando corretamente. Mas os irmãos lá de Galácia já tinham gerado esses irmãos no Espírito. Paulo se considerava como um pai espiritual para aquele povo. Amém? E se os irmãos forem ler, os irmãos dessa cidade, eles já tinham nascido de novo, eles eram cheios do Espírito, tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Mas se os irmãos forem ler a passagem, o livro de Gálatas, os irmãos vão perceber que esses irmãos ainda eram falhos, débeis em algumas áreas. Amém? Nós estamos crescendo. E os irmãos da Galácia também estavam crescendo. E Paulo já tinha gerado esses filhos espirituais anteriormente. Eles já tinham nascido de novo. Mas Paulo falou assim, olha, eu de novo sofro as dores de parto, até que... Paulo visava que esses irmãos crescessem espiritualmente. Paulo queria, assim como um pai natural, quer ver o seu filho crescer, quer se alegrar com o seu filho na faculdade, na escola, Paulo também queria que os seus filhos espirituais estivessem crescendo, amadurecendo. Amém? Que esse é o nosso desejo. Não só também dos nossos líderes naturais, como também Deus também deseja que a gente cresça a cada dia. Amém? Então, Paulo ele se colocava de novo em intercessão até que Cristo fosse formado neles. Lá em 1 Coríntios 4:15, Paulo diz assim, porque ainda que tivesses, 1 Coríntios 4:15, diz assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, em algumas versões diz assim, porque ainda que tivesse 10.000 mestres, tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, ele gerava novos nascimentos, ele gerava a cada cidade que ele ia, nesse caminho que ele ia percorrendo, de uma cidade para outra, ele ia gerando vidas até chegar lá. Pai, obrigada por vidas nessa cidade. Obrigada por novos nascimentos, Pai. Eu creio que chegando ali, o Senhor vai me conectar às pessoas certas. Essa palavra vai chegar como revelação. Vidas serão alcançadas. E Paulo, ele diz que, ele fala para os irmãos lá da igreja de Corinto que por mais que vocês tivessem 10.000 mestres, 10.000 preceptores, contudo, não tereis muitos pais. Ou seja, irmão, existe uma grande diferença entre você ter mestres e você ter um pai. Mestre é aquele que vem aqui, ele vai te falar algo, vai te ensinar algo e vai embora. Mas o pai é aquele que vai gerar Cristo em você. Então, hoje, por que eu estou trazendo essa reflexão, trazendo isso para os irmãos? Que hoje nós precisamos de pais espirituais. Há uma grande diferença de você ter um mestre, alguém que vai te falar algo, e mestre a gente vai ter muito durante a nossa jornada. Muitos mestres ao longo da nossa vida. Mas um pai, você tem poucos, você conta no dedo. Pai natural, você só tem um. Pode ter um outro que ajudou a criar, enfim. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, precisamos hoje de pais espirituais, de pessoas que se coloquem na brecha para gerar vidas onde você estiver, no seu trabalho, alguém na sua casa, na sua parentela, não importa. Gere vidas no Espírito. Amém? Amém? Então, eu queria finalizar com essa questão da oração de intercessão, da necessidade de orarmos gerando vidas no Espírito. Amém? E não apenas com palavras, mas principalmente com oração. Precisamos de pessoas que gerem em oração o amadurecimento dos nossos irmãos. Assim como Paulo orava para que Cristo fosse formado naqueles irmãos, nós também devemos orar até que Cristo seja formado na vida daqueles irmãos que congregam conosco e com uma oração incessante, perseverante e fervorosa, porque essa é uma responsabilidade também nossa de servir aos irmãos e de servir ao Senhor. E para finalizar, irmãos, eu quero ler com vocês lá em 1 Tessalonicenses 5, o versículo 17 ao 19.
No versículo 17 diz: orai sem cessar. 18, sejam gratos em todas as circunstâncias, né? Então, orar sem cessar, ações de graças e, por último, não apague, não sufoque, não suprima o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá uma direção. Fala: Espírito Santo, eu estou disponível, eis-me aqui. E seja guiado, e você vai receber notas e direções no seu espírito para orar pelas pessoas certas, pelas pessoas naquele momento. Amém? Amém. Amém. Pai, muito obrigada. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi revelada ao nosso espírito. Obrigada, Pai, por despertar em nós, por nos dar direção para orarmos por pessoas específicas. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, produzindo, Pai, frutos, em nome de Jesus, caindo em terra fértil. Obrigada por vidas alcançadas, em o nome de Jesus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Sucesso, né, irmãos? Você está queimando aí por dentro, com desejo de orar? A intenção é essa, da gente estar trazendo ministrações sobre a oração, a gente está despertando o nosso desejo, a nossa vontade de orar. Amém? Está cada vez mais interessado em estar orando, estar gerando. E nesses últimos dias, então, que nós precisamos estar intercedendo, gerando vidas, porque a volta de Jesus é iminente, irmãos. Está tão próximo que eu tenho a impressão que 2021 não vai chegar, não. Sabia? Está muito próximo, muitas coisas estão acontecendo, os sinais estão muito evidentes. Então, amados, nós precisamos mesmo gerar essas vidas, essas pessoas, nossos familiares. Nós não podemos nos esquecer disso, amém? Não podemos nos esquecer daqueles que ainda não encontraram a Cristo, e dessa responsabilidade que nós temos como igreja de estar orando pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Como temos sempre dito aqui, nós sempre oramos, independente do partido, independente de quem fosse o presidente que assumiu, porque nós precisamos entender isso. O nosso coração tem que estar limpo de toda a intenção natural. Ela tem que estar rendido, nosso coração tem que estar rendido ao Senhor, ao Espírito Santo, como foi bem dito aqui, porque o Espírito Santo é que sabe como nos conduzir nisso. Amém? Olha, irmãos, eu quero incentivar você que, porventura, não está servindo em algum departamento. O departamento de conselheiros é um excelente departamento para você aprender a orar, você colocar em prática a sua vida de oração. Lá os conselheiros, eu falo sempre para a Vânia, lembra os irmãos dos conselheiros, como eles têm sido importantes para a igreja, para o país, como eles têm sido beneficiados também em poder estar ministrando a palavra. Os conselheiros, eles têm 15 minutos para ministrar a palavra. Então, eles estudam sobre a oração, estão aprendendo sobre a oração, estão ensinando a igreja sobre a oração, estão praticando a oração. Então, é um departamento para crescer espiritualmente, para avançar mesmo nos planos de Deus. Porque a nossa base, irmãos, começa na vida espiritual. A nossa base começa na nossa vida de oração. É a partir da nossa vida de oração que as coisas se desabrocham, que as coisas se abrem para nós. Amém? Se nós formos fiéis naquilo que o Senhor tem nos confiado, no nosso momento de oração, quando vem a lembrança, às vezes nós estamos orando e nem está pensando numa pessoa, e o Espírito Santo traz aquela pessoa para você. Você não está nem pensando naquela pessoa, por quê que veio essa pessoa? E às vezes não é nem uma pessoa da igreja, às vezes é uma pessoa, amados, de outro país, às vezes até um líder de outro país, e o Espírito Santo traz para nós. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Ele traz para a gente a lembrança daquela pessoa. Nossa, eu não estava nem pensando nessa pessoa, então eu tenho que orar por essa pessoa. Olha que Deus estrategista maravilhoso. E Ele conta conosco, irmãos. Nós somos cooperadores com o Espírito Santo e edifício de Deus. Nós vimos domingo que nós somos edifício. E nós não somos aquele edifício que vai ficar lá parado, todo mundo olhando e falou: acabou a obra aqui, ninguém vai mais trabalhar nessa obra, e se definhando na chuva e no tempo. Não, nós somos um edifício para ser ocupado pela plenitude do Deus vivo. Amém?
Então, todas as áreas desse edifício aí tem que ser ocupado pelo Espírito Santo. Amém? Se tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, é dada a oportunidade agora para você crer com o teu coração, confessar Jesus como Senhor, para que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e você passa a ser uma nova criação e você passa a fazer parte da família de Deus, porque nesse processo simples de crer com o coração e confessar com a sua boca é dado um poder para você se tornar filho de Deus. Você é arrancado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor e se torna filho de Deus instantaneamente. Aleluia! Assim como foi dito, a sua oração instantaneamente alcança as nações. Daqui onde você está, ela alcança as nações. Você é trasladado no Espírito para orar e interceder. Tem alguém hoje, amado? Todos cristãos, todos crentes, nascidos de Deus? Glória a Deus. Então, amados, nesse momento vamos participar dos dízimos e das ofertas. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor seja Senhor da tua mente, dos teus planos, dos teus financeiros, de todas as áreas da sua vida. E você vai ver que é um bom negócio o Senhor ser o Senhor da tua finança também. Amém? Faça segundo foi proposto no seu coração. Em nome de Jesus. Olha, declare sobre a tua semente. Plante a semente e declare. Plante e declare. Não só deposite. Não, declare. Chame. Nunca falhará. Maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grande coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome sou vencedor. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Oh, glória! Nosso Deus é poderoso. Ele é o Criador da terra e de todo o céu, de todo o universo. Ele é aquele que dá o pão a quem tem fome, semente a quem semeia. Ele é o nosso provedor. E nós te damos graças, Senhor. E nós reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, Pai das luzes. Nós reconhecemos que a nossa provisão vem de Ti. E devolvemos a Ti, porque queremos investir, Pai, no reino. Queremos que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam abençoadas, porque o Senhor nos abençoou para sermos abençoadores em nome de Jesus. Amém? Então vamos para nossos avisos. Olha aí, irmãos, batismo nas águas. Acontecerá no dia 2 agora, segunda-feira, dia daqueles que morreram para o mundo e vivos para o Senhor. Amém? Dia 2 de novembro vai ser segunda-feira. Inspiração para viver, irmãos. Essa escola é fantástica, é maravilhosa. A escola da fé, da palavra da fé. Nós estamos assistindo agora as aulas ministrando a palavra. Esse é um momento tão precioso para nós que estamos à frente da escola, porque a gente vê quantos testemunhos maravilhosos, quantas pessoas estão honrando e valorizando a palavra de Deus, a palavra que chegou no coração delas, que mudou a vida delas de fato, porque deu um novo norte de fé. Então, amados, eu falo para vocês, incentivem pessoas a estudarem na palavra da fé. Chamem, convidem para as aulas demonstrativas porque muda mesmo a história das pessoas. Amém, amados? Amor que enche. Então, irmãos, olha, nós estamos aí com esse compartilhamento que você traz, alguma contribuição para compor a sua cesta básica. Está atendendo famílias, está alcançando pessoas. Amém? Até mesmo o departamento de evangelismo fez um trabalho, foi em outubro, foi em setembro, de evangelismo, que alcançou uma família, guiados pelo Espírito Santo. Então, deposite também a sua oferta no domingo, trazendo aí um alimento, um mantimento. Foi colocado no grupo do WhatsApp. Traga também biscoitos, algum enlatado, alguma coisa. Amém? Ore e peça o Espírito Santo o que é que precisa compor. Tá bom, irmãos? E aí,
Domingo, culto de Santa Ceia. Amém? Não perca, é a ordenança do Senhor, o culto de Santa Ceia. Amém? E na segunda-feira de manhã, que terá o batismo. Se você souber de alguém, procure alguns dos irmãos dos conselheiros para que eles estejam cadastrando a pessoa. E acabou que a gente não fez aquele curso, né, dona Vânia? A aulinha. Prepara-te para segunda-feira, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira abençoada para vocês. Sexta-feira tem aula do Rema. Sábado tem US? Não. Sábado não tem US. É o primeiro sábado, a primeira reunião de diaconato e de todos. Amém, amados? Boa noite, a graça e a paz. Tenha uma noite tremendamente abençoada de sono, de descanso, de recuperação. Em nome de Jesus.